neste ano completa aí 65 anos do lançamento da pílula anticoncepcional feminina. E, ao mesmo tempo, também comemoramos aí a notícia de que um anticoncepcional masculino já foi descoberto e está indo aí para a fase de teste em humanos. E hoje, então, a gente vai tratar desse assunto e quem vai nos ajudar com essa pauta é o coordenador do curso de Biomedicina da Unesc, o Emanuel Souza, ele que já está conosco aqui no estúdio. Bom dia, Emanuel, tudo bem? Muito obrigada e também pela sua disponibilidade, por estar aqui presencialmente conosco. Bom dia, Dayana, é um prazer estar aqui novamente. Estava comentando anteriormente, né, a última vez que eu estive aqui foi antes de iniciar a pandemia, né, lá em março de 2020. Então, a gente falar desse assunto é um assunto que está bastante em alta, né, justamente porque a gente tem aí as medicações, os anticoncepcionais muito utilizados pelas mulheres, e agora essa notícia que na realidade a gente já tem outros estudos também corrente a respeito do anticoncepcional masculino, mas vamos conversar mais sobre eles e tirar aí as dúvidas, né, das pessoas, da população em geral, porque tenho certeza que interessa muito as pessoas. Com certeza, principalmente nós mulheres aí, né, que estamos loucas para dividir essa responsabilidade. Vamos dividir esse fardo, né? Tá certo. Emanuel, o que a gente já sabe, né, sobre essa pílula, o que a gente tem de informação a respeito da ação dela? Sim, antes de a gente entrar diretamente no anticoncepcional masculino, né, que tem os estudos aí bastante avançados, tanto na questão injetável e mesmo o contraceptivo oral, a gente tem que lembrar que o anticoncepcional feminino, na realidade, ele surgiu da necessidade de regulação de distúrbios hormonais menstruais, né, do ciclo menstrual da mulher. Então, na realidade, um dos efeitos colaterais dessa medicação era inibir a gestação. Depois de um tempo, é que aí sim foi utilizado essa medicação de fato para evitar, né, a gravidez. Mas antes ele era um efeito colateral, para ter uma ideia, né? Então hoje o anticoncepcional feminino ele é uma junção de alguns hormônios, principalmente estrogênios e progesterona, que são hormônios bastante importantes ali no ciclo menstrual da mulher. E que a gente tem várias marcas, né, vários tipos, dependendo das necessidades e do quanto a mulher responde a determinado tipo de medicação. No homem, o que acontece? Alguns estudos já foram lançados também com a utilização hormonal, porém, os efeitos colaterais, até mesmo no caso de injetáveis, a dor, muitos estudos foram cancelados. Então, olha como é diferente, né? A mulher, né, se a gente for parar para analisar, a mulher utiliza uma medicação que tem efeitos colaterais, pele oleosa, algumas vezes a perda do libido, ganho de peso, são efeitos colaterais dos anticoncepcionais, né, que podem aparecer, corta o efeito de alguns antibióticos. No homem, isso não se tolerava, né, até pouco tempo. Então, muitos estudos pararam nesse sentido. Hoje a gente tem esse estudo muito atual aí, de 2021, 2022, e que agora já está entrando na fase clínica, que é a aplicação nas pessoas, onde se utiliza um polímero, né, um gel, que vai ser injetado no canal deferente, lá no testículo, para inibir que o espermatozoide saia, né, pelo canal e que chegue, né, no caso, para fazer a fertilização. Então é uma metodologia aí que tem uma eficácia bastante grande, comprovada na fase experimental, obviamente, né? Então por isso que os estudos precisam avançar, mas os resultados preliminares são bem legais, né? E os pesquisadores e a comunidade geral está bem animada para que não só esse, mas outros tipos de contraceptivos masculinos, né, sejam implementados e disponibilizados não só, né, para as pessoas que têm mais condições, mas que seja, né, por exemplo, no nosso caso, que seja disponível no SUS, né? Uhum. No caso, Emanuel, essas alternativas que estão sendo estudadas atualmente trariam menos impactos à saúde do homem do que as que já existem e que acabam, de certa forma, impactando a saúde da mulher. Exato. Esse estudo, inclusive, né, que ele trata de um anticoncepcional masculino, ele não tem a utilização de hormônios. Então, ele não traz os efeitos colaterais que são comuns quando a gente faz uma suplementação, né, ou uma sobreposição de algum hormônio.
no caso da mulher, a progesterona e o estrogênio, o homem não faz a utilização, nesse caso, de testosterona. O que é o estudo, né? É a utilização de um polímero, né? Um material que ele vai ter lá um inibidor de um receptor do ácido, que é a vitamina A, né? Então, ele vai inibir a vitamina A de realizar as funções, que seja de nutrição da célula para a maturação do espermatozoide. Então, ele vai diminuir a quantidade de espermatozoides. Hoje, um homem, para ser fértil, ele tem que ter 15 milhões de espermatozoides por milímetro cúbico, né, ou por microlitro, e a ideia é diminuir para menos de 1 milhão. Então, tornando o homem, nesse caso, infértil. E se ele parar de tomar essa medicação, cerca de 4, 6 semanas, ele volta, né, à fertilidade normal. Diferente da vasectomia, né, quando ocorre, né, um corte, né, ou clampeado, que a gente diz grampeado, que daí o paciente, o homem, ele não vai mais, né, não vai mais passar espermatozoide, com o tempo ele vai parar de produzir, e aí ele se torna infértil de maneira mais consistente, né. Uhum. Emanuel, chegou uma pergunta aqui da audiência. O anticoncepcional masculino zera o eixo HPT, hipotálamo pituitária testicular. Na realidade, quando a gente faz uso do anticoncepcional masculino, ela falou, né? Isso. Na realidade, quando a gente utiliza alguns tipos de medicações, elas têm ações, né, a nível hipotalâmico ou hipofisário, que é no cérebro, né? Então, diminuindo esses hormônios masculinos, porque na realidade os hormônios gonadotróficos, né, os hormônios testiculares, no caso do homem, eles são ativados ou eles são estimulados a produção a partir dos hormônios que são produzidos a nível de hipófise, a nível de hipotálamo. Então, quando a gente tem uma ação mais alta, que a gente diz a nível cerebral, invariavelmente a gente vai ter uma diminuição desses hormônios testiculares e vai ter uma diminuição da produção de espermatozoides também. Tá certo. Falando desse último estudo que a gente tem informação recente, né, que é esse composto YCT529, que foi desenvolvido aí pela Universidade de Minnesota. Nos Estados Unidos, eles falam aí em um 99% de eficácia na prevenção aí de gestação. Seria bastante preciso aí, vamos dizer assim, naquilo que está sendo proposto, né, comparado aí com outros métodos contraceptivos. Isso, até comparando com o uso do preservativo, por exemplo, que tem uma proteção de 98%, ele é até maior, né? Mas é como a gente sempre utiliza, né, com muita cautela na pesquisa, né? Porque os dados são pré-clínicos, né? A gente ainda está em fase experimental, né, em camundongos, né, em animais, e a partir daí vai ser a utilização, né, vai ser aplicado nas pessoas, né, nos seres humanos, para verificar a ocorrência ou não de efeitos colaterais e até mesmo da eficácia, né, para ver se realmente ela se concretiza 98%, 99%, que é excelente, né? E é isso que a gente tinha comentado anteriormente, né? Eu acho que a gestação, a gravidez, os benefícios, né, o ônus e o bônus, eles têm que ser divididos, né, entre, né, o homem e a mulher. Então, hoje a gente tem muito isso, né, até mesmo existe muito preconceito em relação, por exemplo, à infertilidade, né? Quando um casal quer ter filho, não pode ter filho. Quem é o culpado? Normalmente se culpa muito a mulher, isso é meio que um estigma, né? Mas na realidade muitas vezes se vai fazer a avaliação mais aprofundada, dosar hormônio, fazer um espermograma e tu verifica que nem sempre é assim. Então, não só na parte boa, né, mas também na parte de se prevenir, de se cuidar, eu acho que é importante que a gente tenha evolução, né, dos contraceptivos, né, que os dois se cuidem, que ocorra uma prevenção compartilhada para que não, né, nenhum lado ou outro fique sobrecarregado. Eu acho que isso é importante, que essa mensagem é muito legal que traz esse trabalho e outros trabalhos que também estão ocorrendo em paralelo, né? Uhum. Ô Emanuel, eu imagino que vai ser uma certa revolução, né, essa descoberta à medida que isso chegar no mercado, porque se a gente pegar como referência aí, como foi quando a pílula feminina foi disponibilizada, né, inicialmente a mulher não tinha a possibilidade de exercer a sua sexualidade na plenalidade, né, porque ela estava sempre ali se cuidando para não engravidar, tendo a preocupação, né, de não ter muitos filhos. Então, eu imagino que agora a gente vai ter um novo fator, né? Porque
vamos passar a dividir essa responsabilidade, né? O público masculino também vai poder... Não vai ter mais a desculpa, né? Ah, minha mulher não se cuidou, ou a minha namorada não se cuidou, né? A gente vai evitar a terceirização da culpa, né? Quando a gente acaba, ó... Eu não tinha o que fazer, né? Era ela, não se cuidou, não tomou no dia certo, ou esqueceu, ou fez errado. Eu acho que a responsabilidade é dos dois, desde o momento do planejamento, no momento da execução e depois na criação também, né? Porque eu acho que isso tem que ser... Eu acho que já foi o tempo onde a gente tinha lá a mulher com todas as responsabilidades e o homem só chegava e só via, ó, tá tudo certo, não tá, né? Eu acho que as coisas mudaram e ainda bem, né? E os estudos, eles estão aí para fazer com que ambos tenham possibilidades e oportunidades de estar, por exemplo, no nosso tema de hoje, se prevenindo contra uma gestação, né, indesejável naquele momento, né? E aí, quando tiver a vontade, suspende o contraceptivo masculino e feminino, e aí a natureza se encarrega. O Emanuel, chegou mais uma aqui da nossa audiência e acho que vem em contrapartida à sua resposta anterior. Diminuindo a produção de espermatozoides, pode acontecer de perda de libido como colateral, falando em relação aí ao método contraceptivo masculino? Na realidade não, porque a questão do libido tem a ver com hormônio. Como esse contraceptivo não tem hormônio envolvido, ele simplesmente é um material que vai inibir um receptor de uma determinada proteína que vai, né, é como se fosse ele bloqueasse a motilidade, né, a movimentação desse espermatozoide e ele não iria passar, né, pelo canal da uretra e não ia, né, chegar lá no útero e assim por diante. Então, na realidade, como não tem utilização da testosterona, então o libido nesse caso, e que é um problema, né, porque o homem e todos os seus preconceitos, né, vou tomar esse negócio, será que não vai dar problema, será que não, meu Deus, o que vai acontecer comigo, né, porque a gente sabe que a testosterona é um hormônio bastante importante, não só no homem, na mulher também, né, mas que a gente precisa, né, saber modular ele. Então essa medicação não tem hormônio, então de fato diretamente não vai interferir no libido, né. Uhum. Até porque se a gente for fazer a comparação que você já citou aqui no começo, a mulher tem a questão da perda de libido, tem muitas aí que relatam enxaqueca, quando faz a suspensão aí durante o período menstrual, tem a questão do risco aí de tromboembolia também, né, ao longo prazo aí. Aqui, se a gente for pensar rapidamente, a gente tem a questão da coagulação, né, da tromboembolia, o ganho de peso, o aumento da oleosidade, a enxaqueca, dores de cabeça, que são bastante relatadas, né? Então, são muitos efeitos colaterais, por quê? Pela utilização hormonal, né? No homem, muitos estudos avançaram nesse sentido, né? Até a gente tem estudo aí de 1998, bem legal, que foi realizado, se eu não me engano, na França, e que ele trabalhava em cima da utilização de hormônio para bloquear, porque também a suplementação de testosterona, ela acaba diminuindo a produção de espermatozoides, mas também leva a outros efeitos colaterais que eram indesejáveis. Então, como a visão para mulher e homem ainda, né, ainda a gente está evoluindo, já melhoramos bastante, mas ainda tem que evoluir mais. Não, mas se tiver efeito colateral, o homem não vai tomar. A mulher, na mulher não tem problema, a mulher é acostumada, né? Então, muito tem isso. Mas eu acho que os estudos estão avançando bastante para que a gente tenha aí os métodos eficazes, né? Porque também não adianta só ter um método por ter, mas ele precisa ser eficaz tanto para o homem quanto para a mulher. Comparando os dois, é possível dizer quanto seria o menor em relação de custo-benefício, né, desse masculino, assim, quanto menos agressivo ele seria do que comparado com o método contraceptivo feminino? Esse método, como ele se apresenta nos estudos, né, ele é bem menos agressivo, né? Então ele é um método que, pelo fato de ele utilizar um material digamos assim, inerte, né, que não vai modular muito hormônio, e a gente sabe que quando mexe em hormônio, mexe em muitas vias metabólicas, ele tem menos efeito, então ele é mais tranquilo, digamos assim. Mas isso os estudos preliminares têm apontado. Na hora que a gente for chegar agora na fase clínica, pode ser que ele mostre algumas questões, e aí por isso que toda a medicação, né, todo o composto, ele precisa avançar. Mas hoje, comparando eles, né, o da mulher ainda ele tem muitos efeitos, por isso que a gente tem vários tipos de anticoncepcionais. Aquele que não mexe no libido, mas ele deixa a pele mais oleosa, tem aquele que ele é mais diurético, tira o inchaço, né?
O Yasmin lá, que, por exemplo, é o que a mulherada mais... Porque ele retira inchaço, né? Porque a mulher reclama muito que toma anticoncepcional. Eu já fui nessa onda aí e as minhas espinhas se revoltaram. A experiência não foi muito boa. E é isso. Então, tu vê que não é uma medicação que ela é a melhor para todo mundo. Dependendo de cada ser, de cada, né, tipo metabólico do indivíduo, um vai ter mais assertividade ou outro. Então, por isso que muitas vezes, né, ali o médico ele vai experimentando até chegar naquele que vai ter mais efetividade e menos efeito colateral. Tá, certo. Manuel, pra gente fechar aqui o nosso bate-papo, você aí como faz parte desse meio, desse universo da pesquisa, dos estudos da área da medicina, uma expectativa positiva aí, você acha que isso estaria à disposição aí no mercado dentro de quanto tempo? Acredito, na pesquisa, na realidade, o tempo é um pouco diferente do nosso aqui fora, né? Mas os estudos aí, acredito que 4, 5 anos a gente possa ter ele disponível no mercado, né? Talvez no Brasil um pouquinho depois, como a gente, né, tá um pouco mais na periferia. Mas hoje, com o mundo globalizado, as coisas também não demoram tanto, né? Antigamente, eles lançavam um negócio nos Estados Unidos, demorava 10 anos para chegar aqui. Hoje, questão de dias, meses, já tá aí. Mas acredito que uns 5 anos a gente vai ter essa medicação aí disponível, se as fases clínicas avançarem, os efeitos apresentados, né, não forem importantes e a eficácia assim, acredito que nesse período aí a gente já vai ter o homem podendo contribuir também, não deixar esse fardo só para a mulher. Tá certo, aguardamos então. Manuel, muito obrigada aí pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco presencialmente. Um bom trabalho e um bom dia para você. Eu que agradeço, Daiana, o convite. É sempre um prazer estar aqui na Rádio Cidade em Dia, no programa Cotidiano. E a gente fica à disposição aí, quando precisar da gente, é só chamar. Muito obrigado a quem nos ouve também. Um abraço. Igualmente, estamos às ordens aí, tá certo?